Olá e sejam bem-vindos. Em Mosul, no Afeganistão, um pelotão de marines liderado por Jake Atherton e supervisionado pelo coronel Tom Mason está se deslocando por uma pequena aldeia quando encontra um homem local sendo flagrado enterrando dispositivos explosivos improvisados, e diz. Eles exigem que o homem se entregue, mas ao tentar sacar uma arma, ele acaba sendo morto a tiros. Mason ordena que Jake recue com seus soldados, mas Jake insiste em desarmar os explosivos. Depois de desativar as bombas com êxito, os soldados são imediatamente atacados. A maior parte dos marines é eliminada, restando apenas Tom e Jake para enfrentar os talibãs. Um foguete detona próximo de Tom, derrubando-o, e Jake é deixado sozinho para combater os inimigos. Ele avança até Tom, com uma metralhadora em mãos, e um helicóptero chega logo em seguida para resgatá-los. 8 anos mais tarde, Jake é dispensado das Forças Armadas e começa a trabalhar como mecânico em uma oficina no bairro de seu tio Earl, um antigo membro de gangue. Após um dia exaustivo, Jake volta para casa e encontra sua esposa, Ashley, e seu filho, Weston. Ashley mostra as contas a ele, demonstrando preocupação com a falta de dinheiro e temendo não conseguir quitá-las a tempo. Mais tarde naquela noite, Weston pergunta a Jake sobre seus colegas militares e se ele ainda mantém contato com Mason. Jake responde: "Não tanto quanto eu gostaria." Weston então pergunta se Jake já matou alguém, mas ele desvia da pergunta e manda o filho para a cama. No dia seguinte, Jake chega ao trabalho e vê alguns membros de uma gangue saindo, mas não antes de esbarrarem com ele. O líder do grupo exige que Jake avise Earl para cooperar e pagar o dinheiro da extorsão. Jake os confronta, pedindo que saiam, mas, ao ser atacado pelos bandidos, pega uma chave inglesa e rapidamente os domina. O último homem decide não lutar, mas ameaça Jake dizendo que eles irão se reencontrar. Depois disso, Jake e Earl conversam sobre o incidente. Earl menciona seu passado criminoso e diz que merece passar por aquilo. Jake, preocupado com o tio, acredita que os homens retornarão, mas Earl insiste que aquela é sua casa e que não será intimidado pelos bandidos. Jake informa Ashley sobre o ocorrido e o confronto com os criminosos, e ela demonstra preocupação. Mais tarde, Jake volta para casa e encontra o bandido de antes indo embora em um carro, zombando dele. Quando Jake entra correndo, chamando por sua família, ele se depara com a terrível visão de seus entes queridos assassinados. Devastado, ele cai em prantos. A polícia chega pouco depois, questionando Jake sobre os responsáveis, mas ele simplesmente entra em seu carro e parte. A caminho da cidade, as lembranças de sua família inundam sua mente, enquanto lágrimas escorrem por seu rosto. Jake examina as ruas até localizar o carro do gangster estacionado em frente a um clube. Ele dirige até lá, pega sua arma e entra no bar. Jake prontamente dispara no criminoso mais próximo antes de atirar em qualquer pessoa que faça um movimento. Ao eliminar o último bandido, ele encara o responsável por tirar a vida de sua família. O homem tenta dar um sermão em Jake, mas ele o executa com um tiro na cabeça sem dizer nada. Jake é então sentenciado à prisão e, 5 meses depois, continua atormentado pelas memórias de sua família, lutando por suas vidas antes de serem mortas. Certo dia, ele recebe a visita de Tom, que demonstra preocupação com o estado de Jake na cadeia. Tom tenta encontrar um advogado para revisar o caso de Jake, mas este acredita que está exatamente onde deveria estar. Tom assegura que o tempo ajudará Jake a lidar com sua perda, mas Jake insiste que não sente remorso e que carregará sua dor para sempre. Ele encerra a conversa e retorna à sua cela, onde relembra o dia em que voltou para casa com Tom após o ataque. Depois do incidente, Tom precisou se afastar do serviço por causa dos ferimentos. Pouco tempo depois, um homem aborda Jake e afirma que ele não pertence à prisão. Ramsey, o chefe de uma unidade particular de operações especiais, se apresenta a Jake, que recusa a oferta e pede para voltar à sua cela. Naquela noite, indivíduos mascarados invadem sua cela e o sedam. Jake desperta em um telhado, cercado por Ramsey e seus homens armados. Jake presume que eles sejam da CIA, mas Ramsey garante que são muito mais independentes. Ramsey explica que tem observado Jake por um tempo, conhecendo sua experiência militar e seu transtorno de estresse pós-traumático. Ele lembra Jake de que, com suas habilidades, ele está desperdiçando sua vida na prisão e lhe oferece a chance de recomeçar.
Jake hesita, mas percebendo que pode conquistar sua liberdade, aceita. A agente Lisa Meller acompanha Jake até um edifício, onde ele encontra Ramsey, que o apresenta oficialmente à equipe e à organização conhecida como Section 8. Jake continua desconfiado e rouba uma caneta como precaução para se proteger. Ramsey explica que sua equipe age sob ordens do Departamento de Estado e da NSA e tem permissão para neutralizar ameaças em qualquer lugar do mundo. Ele atribui a Lisa a função de supervisora de Jake até que ele se familiarize com os protocolos, fornecendo-lhe um apartamento, uma conta bancária e um veículo. A equipe decide introduzir Jake, testando-o em um confronto com Ajax, curioso para avaliar o potencial do soldado das forças especiais. Jake se recusa a lutar, mas Ajax o provoca e inicia o ataque. Jake apenas se defende dos golpes até perder a paciência e derrubar Ajax no chão, segurando a caneta próxima ao olho dele. Jake interrompe suas ações e recua, enquanto o grupo ridiculariza Ajax pela humilhação sofrida. A equipe rapidamente atribui a Jake sua primeira tarefa: eliminar Alejandro Castilho, um contratante de defesa que começou a traficar armas no mercado negro. Ele adquiriu projetos que o Departamento de Estado havia recuperado antes que fossem compartilhados com os russos. A negociação será realizada no México, e Jake é informado de que Castilho terá uma forte escolta. Sua missão é neutralizar todos no local. Jake e Lisa chegam ao destino e observam Castilho aparecer no ponto de encontro, onde cerca de 15 homens estão reunidos. Jake se aproxima do grupo, enquanto Lisa permanece alerta. Castilho segue para se encontrar com os compradores russos, ansiosos para fechar o negócio e avaliar os produtos. Jake atira no primeiro sentinela, que avisa os demais iniciando um confronto. O grupo saca suas armas, acusando uns aos outros de traição. Um tiroteio começa e Jake usa a distração para avançar. Com a maioria dos homens mortos, ele invade o local e elimina os restantes, deixando apenas Castilho. Jake exige os projetos, mas ao se recusar a entregá-los, Castilho é executado. Ainda assim, Jake poupa as mulheres de Castilho e foge com os projetos. Ao retornar à base, Ramsey repreende Jake por não ter eliminado as mulheres, acusando-o de não estar comprometido com a seriedade da equipe. Ramsey ameaça mandá-lo de volta à prisão, mas Jake o enfrenta. Mais tarde, Ajax comenta com Ramsey que ainda deposita sua confiança em Jake, apesar de ele claramente não estar pronto. Em um cassino, um assassino atinge um segurança com um golpe antes de atirar em outro. Ele invade um quarto onde seu alvo está na cama com mulheres e ordena que elas saiam. O alvo reconhece que Ramsey enviou o assassino e oferece uma grande soma de dinheiro para poupar sua vida, mas Locke o elimina. Em seguida, tenta escapar pelo cassino, mas é perseguido pelos seguranças. Locke elimina os perseguidores enquanto corre em direção à saída, disparando contra eles antes de escapar para fora e roubar um carro. Jake entra no apartamento designado pela organização e nota uma fotografia de sua antiga equipe pendurada na parede. Em um flashback, ele se lembra de Tom dizendo que ele poderia perder o pé por causa do ataque. Jake se desculpa emocionado, mas Tom o recorda de que não deve se culpar. Posteriormente, Jake está sozinho em um bar quando Mueller aparece para conversar com ele. Jake a questiona sobre Ramsey, mas ela afirma não saber muito. Logo depois, Mueller compartilha sua experiência militar e como foi dispensada após agredir seu superior, o que cria uma conexão forte entre os dois. No dia seguinte, Ramsey informa à equipe o próximo alvo, o senador americano Jim Graham. Ele delega à equipe a missão de coletar informações digitais e eliminar o senador. No dia programado, Jake e seus companheiros chegam ao rancho do senador em uma van disfarçada de serviço de limpeza, onde ele está realizando um discurso de campanha. Mueller se infiltra na propriedade, neutralizando os guardas antes de acessar o computador e copiar os dados. Após a segurança do senador identificar o ataque, eles rapidamente o transportam para sua caminhonete. A equipe percebe o equívoco e Jake inicia uma perseguição ao veículo atirando. O senador quase consegue fugir, mas Jake toma um atalho por um penhasco e intercepta o jipe. Ele elimina os seguranças antes de apontar sua arma para o senador, que suplica por sua vida mencionando sua esposa e filhos. Ajax, que havia chegado com a equipe, atira no senador
ignorando a hesitação de Jake. Isso deixa Jake inquieto, que mais tarde permanece sozinho, olhando para uma foto de Ashley e tentando esquecer sua angústia com uma garrafa de bebida. Ele percebe algo estranho do lado de fora, e um grupo de assassinos invade o apartamento para capturá-lo. Jake consegue escapar antes que os homens o alcancem. Em seguida, ele procura Tom, buscando mais informações sobre a Section 8. Tom relembra a dissolução da Section 8 nos anos 1990 e como o grupo recrutava operadores desacreditados. Jake pergunta sobre Ramsey, mas Tom promete investigar e obter mais dados. Jake solicita dinheiro e uma arma, e Tom aceita ajudar. Jake se esconde e entra em contato com Ramsey, que o incentiva a se entregar e resolver a situação, argumentando que ele não deveria ter hesitado ao lidar com o senador. Ramsey então ordena que Locke localize Jake, rejeitando a ideia de Mueller de tentar trazê-lo de volta. Locke recebe ordens para eliminar Jake, que agora é o alvo principal. Jake retorna à Califórnia, sempre fugindo para evitar ser localizado. Ele encontra uma criança que se apresenta como amigo de Weston, Landon. Landon expressa saudades de Weston e informa Jake que todos ficaram aliviados quando ele eliminou os criminosos. Landon acrescenta que antes da tragédia, viu o assassino da família de Jake frequentemente interagindo com pessoas bem vestidas. Sem que Jake perceba, Locke pega sua arma e começa a disparar contra Jake, que empurra Landon para um local seguro e foge. Locke continua atirando, chegando a trocar de arma, mas Jake consegue escapar e entra em um edifício. A polícia chega ao local enquanto a perseguição continua. Posteriormente, ele telefona para Ramsey e admite ter perdido Jake. Ramsey começa a questionar a alegação de Locke de ser o melhor, mas Locke garante que irá localizá-lo e matá-lo. Jake visita Earl, agradecendo por ter sido como um pai quando seus próprios pais estavam ausentes e por ter acreditado nele. Ao perceber movimentação ao redor do edifício, Jake orienta Earl a pegar sua arma. Ajax, Mueller e os outros invadem, enquanto Brunner ataca Jake. Os dois iniciam uma luta, mas Jake consegue esfaqueá-lo no pescoço. Ajax abre fogo contra Jake, e ambos trocam tiros até Jake ficar sem balas. Ajax propõe um combate corpo a corpo, larga seu rifle e desafia Jake. Os dois se enfrentam com golpes poderosos, derrubando-se pela garagem. Jake se defende com habilidade, mas quando Ajax pega uma arma para esfaqueá-lo, Mueller atira nele, matando-o. Earl entrega as chaves do carro a Jake, que foge com Mueller. Mueller confessa que deseja sair da Section 8 e está aproveitando a oportunidade apresentada por Jake. Jake permanece cauteloso, sem saber em quem confiar, mas resolve ir atrás de Ramsey com a ajuda dela. A dupla parte para Montana, suposto refúgio de Ramsey. Ele alerta Mueller para fugir, mas ela é rapidamente neutralizada. Jake é levado para um escritório, onde descobre que Mueller o traiu para Ramsey. Nesse momento, Tom entra na sala, revelando ser aliado de Ramsey. Eles haviam planejado o assassinato da família de Jake para recrutá-lo como assassino para a organização. Ramsey e Tom deixam Jake no cômodo enquanto decidem o que fazer com ele. Ramsey sugere que Jake seja eliminado rapidamente, e Tom concorda, saindo sob o pretexto de ir ao banheiro. Tom retorna ao cômodo e explica a Jake que estava trabalhando secretamente para derrubar a Section 8, mas não conseguiu informá-lo antes. Agora que Jake foi capturado e todos os principais membros da Section 8 estão reunidos, ele planeja começar seu ataque. Eles ativam o alarme, e quando os guardas entram, os dois os atacam, se armam e neutralizam os homens que tentam invadir a sala. Em seguida, avançam em direção a Ramsey. Ramsey e Mueller fogem para se proteger, enquanto Jake e Tom eliminam os subordinados. Ramsey oferece a Jake $3 milhões para que ele vá embora, mas Jake recusa. Mueller tenta atacá-lo enquanto Ramsey o distrai, mas Tom a atinge acidentalmente, ferindo-se no processo. Ramsey tenta pegar o dinheiro, mas Jake dispara contra ele, forçando-o a fugir. Jake abraça Tom enquanto ele morre. Mueller se aproxima com uma arma, mas percebe que está sem munição. Ela parte para cima de Jake com ataques rápidos, derrubando-o. Quando pega uma faca, Jake a esfaqueia impiedosamente. Ramsey foge em um caminhão,
enquanto Jake consegue ligar um carro para persegui-lo. Ele alcança Ramsey rapidamente, e os dois trocam tiros até que Ramsey se distraia e colida com outro veículo estacionado. Jake corre até o carro, encontra Ramsey ferido, e este o provoca por sempre hesitar. Jake então o executa e vai embora. Algum tempo depois, Jake realiza uma reunião secreta com o Procurador-Geral dos Estados Unidos, que o agradece por ter desmantelado a Section 8 e eliminado Ramsey, que havia se rebelado e recrutado sua própria equipe de assassinos. O procurador oferece a Jake uma posição como agente e pede que ele considere a proposta. Jake retorna ao seu apartamento e encontra Locke à sua espera. Jake informa que a luta acabou com a morte de Ramsey, mas Locke insiste que sua missão ainda não terminou. Quando Locke avança, Jake o desarma, mas Locke, sendo um lutador superior, ataca com chutes e socos, lançando Jake pela sala. Os dois puxam facas e iniciam uma luta, mas acabam se desarmando e trocando golpes novamente. Locke ganha a vantagem, derrubando Jake com chutes. Jake encontra sua arma sob o sofá e rapidamente a pega, disparando contra Locke e matando-o. Alguns dias depois, Earl recebe uma mensagem de Jake, pedindo desculpas por não se despedir pessoalmente e agradecendo novamente por tudo. Jake pega um ônibus para deixar a cidade. Ele liga para o procurador-geral e informa que chegou. O procurador o recebe na Section 9.